Durante uma entrevista com um jornalista nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro mostrou irritação com uma repórter da TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo, e disparou críticas à emissora e ao trabalho da Globo. As declarações foram dadas durante uma viagem que o presidente fez a Guaratinguetá, em São Paulo. Nessa entrevista, Bolsonaro falou sobre a pandemia de Covid-19 no Brasil e lamentou as 500 mil mortes relacionadas à doença. Vamos assistir. Mais do que isso, o que eu defendo é a liberdade do médico poder tratar o seu paciente. É assim que entende o Conselho Federal de Medicina. Sim, o senhor já foi multado aqui no estado de São Paulo por não uso de máscara, agora o senhor já... Você quer fazer uma pergunta decente ou resposta da Globo? Presidente, sobre o... Rede Globo. Eu estava com capacete balístico à prova de 762. Então eu vou ter que ser multado toda vez que andar de moto por aí. Porque eu sou um alvo, deixa eu falar. Deixa eu falar. Porque eu sou um alvo de canalhas do Brasil. Hoje o senhor chegou sem máscara também. Olha, eu chego como eu quiser, onde eu quiser, tá certo? Eu cuido da minha vida. Se você não quiser usar máscara, não use. Agora, tudo que eu falei sobre Covid, infelizmente para vocês, deu certo. Tratamento precoce salvou a minha vida, mais 200 pessoas no meu prédio. Muitos jornalistas falam comigo, reservadamente, que usaram hidrocloroquina, que usaram ivermectina. Por que você não admite isso? Porque você acha de consultar com o Bonner ou com a Mira Leitão sobre esse assunto? Pare de tocar no assunto. Você quer botar... E bota no celular agora. Vai botar agora. Estou sem máscara e agora tinha que estar. Está feliz agora? Você está feliz agora? Essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês não fazem jornalismo canalha, vocês fazem. Canalha, que não ajudam em nada. Vocês não ajudam em nada. Você destrói a família brasileira, destrói a religião brasileira. Vocês não prestam. A Rede Globo não presta. É uma péssima órgão de informação. Se você não assiste a Globo, você não tem informação. Você assiste, está desinformado. Você tem que ter vergonha na cara se prestar um serviço porco que é esse que você faz na Rede Globo. Augusto. Bom, eu sempre acho que o presidente perde tempo ao perder a paciência com esse tipo de jornalista. Agora, é uma provocação que é intolerável, que acaba levando as pessoas aí à perda, né, da paciência. Essa é a expressão. Vou contar só um caso rapidinho que aconteceu quando eu assumi a direção do Estadão e que vai traduzir o que eu penso. O Estadão era contra o Quércia. E aí todos os repórteres chegavam da rua com uma denúncia contra o Quércia, todo dia. Então eu ponderei, né, numa conversa com o doutor Júlio de Mesquita Neto, que era o meu chefe, eu disse, olha, o Estadão está dando todo dia uma denúncia contra o chefe. Banalizar a denúncia vai acabar tornando desimportante alguma denúncia forte que for publicada, porque todo dia sai. Então isso cansa, eles não dão importância, porque a maior parte das denúncias são, na melhor das hipóteses, uma pauta a ser apurada. Aí falei isso para os repórteres todos, para a editoria, disse claramente o que eu achava. Aí aparece, eu tinha assumido a direção, fazia um mês mais ou menos. Aí aparece um repórter da rua, volta da rua, um cara de herói e tal, e contou na roda o seguinte, que tinha tido uma discussão com o Quércia. O Quércia tinha ficado bravo com ele, esculhambado e tal, porque na entrevista coletiva, ele, quando chegou a hora de ele perguntar, ele fez a seguinte pergunta. E aí, Quércia, e a corrupção? Isso é maneira de se dirigir a um governador de Estado? Isso é pergunta a se fazer? É uma provocação. E o Quércia, porque eu não tinha a menor simpatia, vivia me processando, o Quércia reagiu, ele tinha razão. Eu esperei mais um tempo para não aumentar a folha de glórias do repórter e daí 15 dias eu demiti por causa disso. E deixei claro que era por causa disso. É isso que eu faria. Quem compra a briga de um jornal e começa a tratar de maneira provocadora, tá? Começa a provocar qualquer autoridade, corre o risco de levar um contravapor. Aí só vai sair amanhã, né, no jornal, a resposta, como se tivesse com a sua geração espontânea, como se não fosse fruto de uma pergunta mal educada no mínimo. No mínimo.
tá? E desnecessária, porque o Estadão vai publicar mais um editorial, a Globo vai soltar outro editorial, a Folha vai soltar outro editorial, responsabilizando a demora na compra das vacinas por todas as mortes, inclusive as ocorridas quando não havia vacina. E essa foi a saideira, né, Augusto? É isso? É isso aí. Bom, você sabe, hoje é segunda, então Augusto Nunes daqui a pouquinho estará de volta aqui comandando Direto ao Ponto, mais tarde, a partir das 9h30 aqui na Jovem Pan. Valeu pela parceria aqui, Augusto. Até amanhã. Boa noite, Vitor, meu irmão Guilherme, compadre Zé, minha querida parceira Ana Paula. Boa noite a vocês e até já. Estaremos acompanhando daqui a pouquinho Direto ao Ponto. Zé Maria. Olha, Vitor, quando eu trabalhava lá em Minas Gerais, eu me lembro de um deputado, Bonifácio Andrada, chegou lá no Comitê de Imprensa da Assembleia e disse o seguinte: eu vou parar de dar entrevistas para vocês porque vocês fazem perguntas ridículas e eu dou respostas idiotas, vocês cortam as perguntas ridículas e publicam só as respostas idiotas. Então, o que acontece? É isso mesmo, há provocações e aí, quando o entrevistado perde a paciência, aí vira esse tipo de publicação, de só a resposta, né? E isso é covarde, né? Nisso aí, há uma espécie de cultura. O Augusto falou muito bem, o veículo de comunicação não chega para um jornalista e diz, você tem que falar mal de fulano, mas é que vai criando uma cultura. Aí o novo jornalista que chega, os jornalistas sabem o que publica no dia a dia e ele vai se direcionando para publicar, ele quer publicar, a função do jornalista não é só escrever, não é só fazer matéria, é de publicar. E ali cria uma cultura. Eu diria a esses veículos de comunicação que desfazer uma cultura de parcialidade desta é muito complicado. O que é o grande capital de uma emissora é a credibilidade, não é outra coisa. O microfone é igual em todas as emissoras, um microfone com fio com a câmera. O que diferencia uma da outra é a característica, é a credibilidade. E nisso aí, né, nessa entrevista, o presidente também se queixou da CNN, que está indo no mesmo caminho, segundo ele, e aí mostra claramente uma divergência com veículos de comunicação, e isso acaba sendo explorado de uma maneira muito firme. Acho que o presidente, ele às vezes exagera, mas está dentro dos limites, porque eu aprendi o seguinte, mesuras, cuidado, paciência e tal, tem limites. E até hoje esse tipo de procedimento foi usado contra o povo, fingir que estava tudo bem, não está tudo bem. Então é preciso deixar muito claro, né? Ana. Vitor, acho que se o Bolsonaro, se por acaso um dia ele disser que a água faz bem, a gente precisa beber no mínimo 1 litro, 2 litros de água por dia, no outro dia as manchetes serão que beber água demais faz mal, porque infelizmente virou a imprensa, as redações, a imprensa virou uma militância insuportável, histérica. A gente sempre fala aqui, né, da importância de uma oposição e de uma imprensa que incomode, que faça perguntas incômodas, né, sobre políticas domésticas, políticas internacionais. A gente vê aqui nos Estados Unidos a imprensa militante perguntando, quando encontra Joe Biden, pergunta qual o sabor de sorvete favorito de Joe Biden. Aí com uma crise migratória na fronteira sul, com a inflação aí batendo recordes, né, a maior inflação dos últimos 13, 15 anos, e no entanto, quando encontra, pergunta qual é o sorvete favorito do presidente Joe Biden. E infelizmente... e o que acontece com o Bolsonaro hoje aconteceu com Donald Trump durante 4 anos. E agora, o que é mais impressionante não é apenas a militância, né, desse tipo de imprensa, que, como adorei essa história do Zé, né, de fazer perguntas imbecis e ter respostas idiotas e depois só publicar as respostas idiotas, porque não custa a gente lembrar também que o presidente Bolsonaro, ele passou pela Covid, ele já teve a Covid, e recentemente nós comentamos aqui de um estudo que vai ser publicado agora na Cleveland Clinic, com mais de 52 mil pessoas,
o estudo mostra que quem passou pela Covid pode ter até um pouco mais de anticorpos do que quem é vacinado, até anticorpos que durarão mais tempo na vida, ou seja, o uso de máscara para quem passou pela Covid, para quem é vacinado, obviamente em lugares fechados, né? A gente existe um rito ainda, mas o próprio Dr. Fauci aí no escândalo dos e-mails do Dr. Fauci, o Dr. Fauci fala nos e-mails que essa máscara que a gente compra em farmácia não serve para absolutamente nada, né? O próprio Lula, por exemplo, disse que recentemente que só estava usando a máscara por uma sinalização de virtude mesmo, que até ele acha o uso da máscara aí uma coisa desnecessária. Agora, o ponto é, infelizmente, essa oposição que a gente tem e essa imprensa militante, nessa histeria toda, não traz o que uma democracia saudável precisa, que exatamente questionamentos sérios. Aí a gente cai naquela história do Pedro e do lobo, né? É o lobo, e quando realmente o lobo apareceu, ninguém acreditou. Então, desse jeito, a gente fica muito difícil a gente dar qualquer tipo de crédito quando encontra uma crítica, e às vezes uma crítica pertinente, ela acaba se misturando aí no meio dessa histeria diária que a gente vê, infelizmente. Ilza. Pegando um ponto interessante, né, que a Ana trouxe, né, o negócio de aquela plataforma ali de incomodar, eu acho que é parte do jornalismo, né, fustigar, mas não fustigar por fustigar, né? Então, eu acho que nesse caso aí, por exemplo, né, o desejo de incomodar, né, nem o saudável, nem o artificial, vai funcionar nesse caso, não vai incomodar. Né? Porque a pauta Bolsonaro genocida matou 500 mil não vai incomodar. Isso virou quase que já uma guerra particular. Né? Quem apoia o presidente vai adorar a reação dele e aqueles que estão procurando, né, essa etiqueta, esse panfleto, né, do presidente que matou 500 mil. Isso não é exclusividade do Brasil, não, porque o Barack Obama disse isso sobre o Donald Trump, né? Barack Obama, na campanha eleitoral, disse que o Trump era o responsável por todas as mortes nos Estados Unidos. É um tipo de desonestidade intelectual e moral que virou moda, né? Então, esse tipo de tentativa de fustigar, eu acho que não é legítimo e não funciona. Agora, o ambiente é ruim porque a gente está não só de boa parte da imprensa, mas de instituições, de pessoas até, né? Isso se disseminou, essa tentativa de você afetar uma suposta ética que você tem, que te torna um guardião das vidas, né? Vidas, e você quer procurar aquele que não se preocupa com vida de ninguém. Então, esse tipo de jornalismo, ele não fala ele não abre a boca sobre o massacre de Araraquara, por exemplo, né? Aquilo ali, de forma, um autoritarismo grosseiro, sem nenhum vestígio de medida de segurança sanitária, ou seja, uma afronta, um descalabro, não encontra nenhuma observação, nenhum contraste. Eu falei de Araraquara, porque a gente citou hoje no programa, mas em vários outros lugares. Já citei Goiânia, podemos citar Rio de Janeiro, né? Muitas autoridades, inclusive, se sentem compelidas a fazer isso, a botar as suas forças de segurança para oprimir de forma muitas vezes violenta as pessoas, porque isto pareceria, aos olhos do público, através do noticiário, medida de segurança sanitária. Muitas medidas espetaculares, espetaculosas, e não medidas de combate realmente inteligentes e responsável ao contágio. Então, acho que não é um bom caminho, né, para a sociedade, em nenhum aspecto, esse tipo de confronto, né? Quer dizer, não estamos, na minha opinião, diante de um confronto sobre política pública, sobre condutas em relação à pandemia. Nós estamos numa guerrilha, né? Numa guerrilha e, num certo aspecto, até particular. E isso é um círculo vicioso. Quer dizer, a gente não pode aceitar uma imprensa provocando determinados agentes, como a gente viu em relação a Anísio Yamaguchi, por exemplo. A CPI está fazendo exatamente o que boa parte da imprensa tem feito, que é escolher alguns vilões, supostos vilões,
E a doutora Anísia, uma médica respeitada, foi tratada como vilã naquela CPI por conta do seu trabalho com o tratamento precoce, que é uma experiência clínica legítima, aceitável e em curso, né? Então, essa ideia de fazer espetáculo, de tentar pegar certos vilões, eleger, criar vilões para parecer empático, né, para parecer ético, isso não tem nada absoluto, não tem nenhuma grandeza nisso, isso não constrói, não ajuda ninguém, isso são guerrilhas particulares.